amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia, pedindo nossas bênçãos ao Mestre Jesus para que ampare as nossas boas intenções no estudo nessa jornada de autoconhecimento. E dando continuidade, cada dia um passo a mais nessa jornada, nós falamos sobre o materialismo, padrão de vida materialista. Então, nós vamos analisar que esse padrão de vida materialista, né, aquele em que o espírito está muito ligado à matéria, ele expressa a sua vida através da matéria. Então, ele cria essa personalidade e com ela interage no meio e com os outros. Então, ele vive em função desses interesses materiais. Então, considerando que o espírito, ele, na sua origem, é simples e ignorante, começando a sua jornada no progresso, ele desenvolve ali um egocentrismo, né? Ele está numa infância espiritual, e lembrando, como a gente já estudou, a criança nos seus primeiros momentos de vida, ela é egocêntrica, o mundo gira em torno dela, das suas necessidades. Então, semelhante à teoria de que a Terra era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra, a gente também tinha essa crença e vai trazendo essa crença conosco de que o mundo gira em torno de nós. Então, esse egocentrismo é uma forma ainda muito infantil, muito imatura, mas que ela vai se encaminhar para o egoísmo, quando o eu começa a estar exagerado nas relações, na vida. Então nós vamos agora consultar algumas obras de Kardec. Esse tema egoísmo, ele é explorado em várias obras, por ser muito importante, considerado o orgulho e o egoísmo a chaga da humanidade. Então, vamos pegar as obras póstumas, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para nos ajudar nessa compreensão e nessa jornada. Na Obras Póstumas, nós teremos aqui o capítulo o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então, vamos começar aqui com um trechinho. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Então, como a gente estava falando, o espírito, ele nasce simples e ignorante, começa suas experiências na matéria, de modo que o egoísmo e o orgulho nascem nesse processo natural de experimentação do meio. O instinto de conservação, falamos do instinto, então brota-se dali. Para eu me preservar, para eu sobreviver, eu preciso garantir a alimentação, preciso garantir um terreno, né, uma área em que eu possa residir com segurança. Então, uma disputa de território como os animais fazem. Isso a gente ainda traz como instinto e vai aparecer na forma do egoísmo. Eu penso em mim, eu quero ter as coisas para mim, para minha conservação, para minha sobrevivência. Então, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, visto que Deus nada pode ter feito que seja inútil. Ele não criou o mal, o homem é que o produz, abusando dos dons divinos, em virtude do seu livre-arbítrio. Então veja que nesse trecho do capítulo Egoísmo e Orgulho, o Kardec já resume várias ideias que nós viemos trabalhando passo a passo. O homem é que ele começa a abusar do seu livre-arbítrio, né? E com isso ele está abusando ali dos dons divinos, que também se trata dos instintos. E segue. É o exagero que o torna mau e pernicioso.
O exagero desse instinto, de tudo querer para si, o egoísmo, esse sufixo ismo significa exagero e que leva a um comportamento desequilibrado. Dá-se a mesma coisa com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Então, todas as paixões humanas em que um homem abusa, ele acaba desviando daquele destino que Deus estabeleceu. Então, Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, ele criou o simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação. Então, com essa parte, a gente já recapitulou boa parte do que a gente já conversou sobre os instintos, porque eles são úteis. Eles nos guiam para o bem, como os espíritos falaram. A questão aqui posta é que o egoísmo já é um excesso, então é um abuso desses dons divinos que nos foram concedidos. Dessas causas, então, da causa do egoísmo, a principal decorre, evidentemente, da falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Então, começamos exatamente com essa questão, né? Quem nós somos? Estamos fazendo uma jornada de autoconhecimento, exatamente como o Kardec coloca. Nós fazemos uma falsa ideia de quem somos. Precisamos compreender que somos seres espirituais, mas um egoísmo, ali a ideia que predomina é que é um ser material. Como a Joana de Ângeles também falou, um ser organicista, está voltado para as necessidades físicas, materiais, né, dos sentidos, a satisfação das suas sensações, dos seus instintos. E essa falsa ideia que o homem faz, lembrando que quando ele nasce simples e ignorante, ele tem pouca consciência de si. À medida que ele vai utilizando a razão e vai aprendendo, é que ele vai desenvolvendo. Então, por não saber de onde vem, julga-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento na vida terrestre. Então, ele não pensa numa vida futura, uma vida espiritual. Ele concentra tudo aqui. Nós também já falamos sobre isso. Que a vida é aqui o agora, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que usar de tudo que eu posso. E com isso existe esse exagero. Ele acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, todos os gozos, sendo essa a razão porque atropela, sem escrúpulo, o seu semelhante. Então, para eu satisfazer todas as minhas necessidades, ter os meus prazeres, eu passo por cima de quem for. Se esse lhe opõe alguma dificuldade, então, se alguém se opõe a algo que eu queira, eu atropelo essa pessoa. Mas por isso é preciso que ele predomine, né? Esse egoísmo ele predomine. A igualdade daria a todos, daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. Deseja a liberdade apenas para si e somente concede aos outros quando não ponha em risco as suas prerrogativas. Kardec está dizendo que aqui, quando existe essa ameaça, ou seja, alguém querendo ser fraterno, a fraternidade impõe sacrifícios que eu não quero, já que eu só quero satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades. Eu quero a liberdade, mas só para mim. Os outros têm que estar presos, condicionados, escravizados para atender os meus desejos. A igualdade de direitos, não, né? Eu quero todos os direitos, enquanto os outros deveriam ter os deveres para me satisfazer. Então é uma relação desigual, que não é fraterna, é exploratória, é predatória. Alimentando todos as mesmas pretensões,
resultam daí perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que conseguem obter. Porque nós não temos um egoísta no mundo, nós temos milhares. E essas pessoas entram em conflito, porque eu quero e você quer para você outra coisa, né? Nós vamos disputando e entramos em conflito. Então, há guerras para disputar a posse de um determinado território, guerras por conta de petróleo. Então, tudo visando a riqueza, o bem-estar, que é pessoal e não da sociedade. Já aí, Kardec já nos deu uma boa chacoalhada, né? Então, o egocentrismo, ele caminha para esse egoísmo, como falamos, né? E o que a Joana de Ângeles vai nos dizer? Vamos dar uma lembrada nela no livro Ser Consciente. Sentimentos egocêntricos passam a aturdi-lo. Então, o espírito fica, né, envolvido com aqueles pensamentos em que ele é o centro do mundo. Só que isso inconscientemente, o que acontece? Ele se acredita merecedor de tudo. Então, merecedor de tudo em primeiro lugar, com desconsideração pelos demais. Então, não dá atenção, ele não reconhece, não valoriza as pessoas em seu redor. Ele simplesmente quer que essas pessoas, né, como eu falei, tenham deveres, elas sejam ali numa relação escravizada em que elas atendam os meus desejos, as minhas vontades, realizam o que eu quero e eu me considero detentor de todos os direitos. Quando tal não ocorre, surgem as marcas predominantes do egoísmo e passa a reunir recursos que amontoa satisfazendo o ego, mesmo quando atinge os picos do poder ganancioso. Então, o egoísmo, ele está ligado à ganância, né? Ele vai acumulando, ele quer tudo para si. Então, ele começa nesse processo. Isso a Joana de Ângeles lembra que é o ser muito imaturo no seu processo evolutivo. Como a gente viu, isso se dá nos dias de hoje. Isso se chama o egoísmo, então é o exagero do eu, né? E a máxima eu penso só em mim, eu quero tudo para mim. Então, nós vamos agora no Livro dos Espíritos, questão 917, porque a gente vai lembrar que a questão 785 do Livro dos Espíritos já diz que o egoísmo e o orgulho, eles são a chaga da humanidade, o obstáculo ao progresso. Então, agora dando continuidade na questão 913, já começa aqui o item egoísmo do capítulo 12 do livro 3º. Dessas questões, nós vamos ler um trecho que está no finalzinho da resposta 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. Olha só, lembrando a expressão personalidade. A personalidade é quando o espírito está identificado com o seu corpo. E para que se vença o egoísmo, é preciso que ele renuncie a essa personalidade e passe então a viver de acordo com a sua individualidade, que é o ser espiritual. Tá? Louváveis esforços aí, comentários de Kardec, são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima.
Assim é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Eu marquei bem essa passagem porque estamos passando por um momento de pandemia. Então o egoísmo já não é mais uma moléstia epidêmica, é uma moléstia pandêmica, ela está no mundo inteiro. Então o mal verdadeiro não é um vírus, o mal verdadeiro é o egoísmo e o orgulho. A gente pode olhar a situação hoje e é olhar de fora, sendo que isso tudo que está acontecendo é desdobramento das nossas ações de séculos em séculos de prática do egoísmo e do orgulho. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal. Qual é a causa deste mal? Que o egoísmo ali já virou um excesso, já começou a deturpar as leis divinas, se tornando um mal, o que a gente chama de um mal. Então, a cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se for o mal cortado pela raiz. Isso é, pela educação. Outra palavra maravilhosa que nós vamos trabalhar muito. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, a educação que só se importa com as informações acumuladas, mas a educação que tende a fazer homens de bem. Precisamos transformar a educação para que o homem se transforme também num homem de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Então, estamos falando de um progresso moral. A educação que só instrui, ela está voltada para o aspecto intelectual, que isso já avançou bastante, mas não é a única coisa. Já falamos que a inteligência muito desenvolvida sem acompanhar a moral, ela pode nos destruir. Então, é preciso um progresso moral e este é o chamado. Nós estamos vivendo um momento para olharmos as causas do egoísmo que tem destruído a nossa sociedade, nos destruído as relações, para que a gente possa começar dando um passo da transformação pela educação. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar a inteligência, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. Tá? Ele faz uma analogia, a plantinha nova, ela não ficar torta, a gente coloca ali umas hastes e aí vai direcionando aquele corpo frágil da planta. E assim a gente deve começar também com a criança, quando nasce, educando ali, não deixando que ela vá dando força para os vícios e suas tendências, suas más inclinações, que já traz de outras e outras tantas experiências de vida. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas dos males que a sociedade enfrenta, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam. Então, é prestar bem atenção, isso tudo nos magoa. Tá? Ser egoísta, ser orgulhoso, está na raiz de muitos problemas que no fundo nos atingem, nos ferem, nos magoam. Que leva à perturbação de todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a causa que faz o amigo um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Não dá para ser egoísta e feliz. Isso é incompatível. A felicidade só está no
na caridade, a felicidade está no altruísmo, no exercício da empatia, não está no orgulho. Não é feliz aquele que acumula tudo para si. É feliz aquele que tem para dar. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Por isso que a gente acaba sendo levado à dor, ao sofrimento. Quanto mais a gente sentir, é um chamado, o sofrimento é um chamado para que a gente possa se observar, fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou vivendo? O que eu faço comigo, com as outras pessoas? Começar a praticar essa reflexão já é um primeiro passo para uma educação que transforma, para entender que eu sou responsável pelos meus atos e se eu não estou consciente disso, eu preciso passar a estar para poder sim controlar o que eu faço, para saber o que eu escolho, de modo que quanto mais dói, mais o alarme toca e a gente passa a prestar atenção e falar: eu não quero mais isso, eu não quero mais sofrer e a causa está sendo egoísmo, eu não quero mais ser egoísta, eu quero ser outra pessoa. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Então, muito importante essa questão do Livro dos Espíritos. Então, como a gente vê, esse transbordamento do egoísmo, essa pandemia do mal, é uma necessidade de ter, mas não é só ter, é ostentar. Então, daí o orgulho associado. Eu mostro, eu tenho todos esses bens, olha só como eu sou importante, olha só como eu sou merecedor de todos os aplausos, de todas as atenções. Então, isso tudo faz com que a gente desenvolva o consumismo, o abuso, o excesso do consumo. O consumo é importante, porque a gente precisa realmente adquirir coisas para a nossa manutenção, a manutenção do corpo físico. Preciso me alimentar, preciso me vestir. O consumo, então, ele é necessário, mas não é o excesso, né? Será que todas as coisas que eu tenho, eu preciso delas? Essa pergunta também. A gente começa, então, a analisar o nosso comportamento. Como que eu tenho feito, né? Eu tenho mostrado através desse comportamento no consumo, na aquisição das coisas. E consumir em excesso significa depredar o meio ambiente. De modo que a gente tem vivido uma situação em que estamos utilizando os recursos naturais até a sua exaustão. E eu vi no livro da escola do meu filho algo muito interessante. Ele fala da água. Eu vou ler aqui. O volume de água do planeta Terra foi calculado em 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. E só 2,5% disso é que é água doce. Sendo que 70% dessa água doce está congelada. Está no pico das montanhas, está na Ártica, na Antártica, de modo que nós temos muito pouco para usar. E no Brasil, qual é a situação? 70%, assim, o Brasil tem 12% de toda a reserva de água doce do mundo. Só que 70% está na Amazônia. Aí eu vou dar uma provocada. O que está acontecendo lá? Porque o que mantém aquele volume de água e de chuva é uma floresta magnífica que tem lá. E que tem índios que vivem lá desde tempos imemoriais, que quando aqui chegaram para colonizar o Brasil, eles estavam lá. E eles têm uma relação com a natureza, com a floresta,
uma relação harmônica, de modo que eles preservam porque eles precisam. Então, é de colaboração, não é de competição, não é de predação. E o que a gente tem feito também com os nossos índios? Eles estão sendo exterminados, porque a terra é preciosa, a floresta é valiosa, precisa desses recursos, como se os índios, que são os protetores dessa região, eles estivessem ali impedindo que o Brasil fosse rico. Imagina, eles estão mantendo a maior riqueza do país, que é, né, as suas águas, as suas matas. Então nós precisamos começar a abrir os olhos para isso, porque não se dá visibilidade para se discutir esse tipo de assunto. Mas é preciso agora começar a falar isso. Mas tem uma tabela muito interessante, quanto se gasta de água por dia. Se já falamos da água, a quantidade de água, o nosso consumo de água, será que ele está adequado? A gente talvez nem pense nisso. O quanto que a gente consome de água, e a água é um recurso muito importante, que a gente viu, é pouco que nós temos e nós usamos de uma forma abusiva, com total desrespeito à natureza, porque dependendo do ritmo que vai, não vamos ter mais água, nem para beber. Então, nessa tabela tem o consumo de água per capita, então por pessoa. No Canadá são 600 litros de água por pessoa. Nos Estados Unidos, 350 litros per capita. Nos japoneses, 350 litros per capita. A Europa, de um modo geral, são 200 litros por pessoa. No Brasil, em torno de 190 litros por pessoa. E na África, menos de 20 litros. Então, nós temos uma disparidade, porque quem abusa do recurso faz com que esse recurso falte em algum lugar. O abuso, ele gera escassez. Então, isso que acontece com o egoísmo, que a gente não percebe que isso não é um comportamento egoísta. Né? O que se espera é em torno de 50 litros de água por pessoa por dia, né? Isso é por dia, sem considerar aí o cozimento de alimentos. Então, um pouquinho mais, vamos considerar aí 100 litros de água por pessoa por dia. Se a gente está usando, como no Canadá, 600, e na África você tem 20, olha a disparidade. É isso que a gente precisa começar a ficar consciente. Esses são os comportamentos de um padrão de vida egoísta, um padrão de vida materialista, consumista. Tá? E aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dar o nosso puxãozinho de orelha. Aqui na parte, deixa eu pegar aqui, é exatamente o egoísmo, é o título, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O egoísta, ele não ama, né? Então, item 11, uma parte aqui, que é preciso mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é fonte de todas as misérias terrenas. Então, o egoísta que utiliza essa quantidade abusiva de água, né, ele gera miséria. Em outra parte do mundo que falta água. Ah, mas lá não tem, em outro lugar não tem. Isso é para a gente pensar no recurso água, mas isso acontece com todos os recursos. O que eu consumo, eu estou extraindo, estou tirando.
o consumo é quando eu tenho para mim, outro deixa de ter. Por isso que ele é destruidor, um devorador. Então, devorador de todas as inteligências. E esse é filho do orgulho. É a negação da caridade e, por conseguinte, um obstáculo à felicidade do homem. Vê que a gente está aí repetindo as mesmas ideias. Mas veja lá, Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Quero que a gente analise esse comportamento. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, então Jesus é o justo, ele percorre todo o seu martírio ali, todas as etapas em que ele foi, né, então, amolado, ele foi castigado. Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? Essa frase a gente ouve. Que me importa do outro se ele morre de fome? Que me importa do outro se ele morre de doença? Que me importa do outro se me importa de uma floresta que se destrói? Que me importa? Desde que eu tenha tudo o que eu quero, desde que eu tenha o poder para mandar, desde que eu tenha o poder, né, o poder temporário, ilusório, transitório, que se Deus deu em algum momento, ele pode tirar. Então, esse é o mais grave momento em que a pessoa ela assume que ela não se importa com ninguém a não ser com ela mesma. Isso não é amor, nem para si, nem para o outro. O egoísta, ele não ama. Ele simplesmente usa, depreda. A sua ganância, o seu desejo de poder é avassalador, porque ele quer tudo para si. Com isso, é nada para todos. Então, esse é o antagonismo entre a caridade e o egoísmo. Então, nós vamos caminhar mais um pouquinho para pensar o que nós estamos fazendo para despertar a consciência desse padrão de vida materialista, egoísta, né? E mais um pedacinho da Obras Póstumas, para já caminhando para o nosso encerramento aqui. Não basta prescrever lições de moral aos homens. Já disse que o Espiritismo ele é mais que um código de conduta. Então não basta prescrever, faça isso, faça aquilo outro, né? Para que eles vivam como irmãos na Terra. Importa destruir as causas desse antagonismo que a gente viu, da caridade com o egoísmo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejam seriamente o bem da humanidade. Se nós queremos o bem à humanidade, nós temos que combater o egoísmo em nós e nós temos que identificar o egoísmo nos outros. Esse é um trabalho de transformação. E vamos lá, para a gente fechar. Como que a gente vai fazer isso? O Livro dos Espíritos, a questão 766, na Lei de Sociedade. A vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, não foi por nada, não foi inútil. Nada que Deus faz é inútil. Ele deu essa condição para que a gente viva. E presta bem atenção. Né? Se a gente quer uma transformação em nós e na humanidade, preciso lembrar que a gente vive em sociedade. Que nós fomos criados para viver em relação. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, questão 767. Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Todos, juntos.
ajudando mutuamente. Né? E aí, concebe-se, questão 769, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Então, parte-se do princípio que essa vida social é lei da natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável? Se nele o homem encontra satisfação. Satisfação egoísta, dizem os espíritos. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Não agrada a Deus quando nós não somos úteis, não fazemos o bem, não somos fraternos, solidários, nós não vivemos uma sociedade justa, mas igualitária. Quando cada um pensa só em si, a gente não se ajuda, a gente não progride. De modo que, olha que lindo, se segue aqui os laços de família. Questão 774. Há pessoas que deduzem do fato dos animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Então aqui Kardec pega a questão de alguns animais abandonarem suas crias. O que devemos pensar disso? Os espíritos já vão dizer, olha, vocês não são animais. Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família o tornam mais apertados, os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Nós nascemos dentro de uma família, necessariamente precisa de um homem e uma mulher, então vai nascer do ventre de uma mulher, ali se vai formar uma família. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. As famílias hoje são de múltiplas composições, não estou entrando nessa questão. Estou falando da gestação, né? Gerar um filho é preciso sim de ali um espermatozoide e um óvulo, mas é mais do que isso. As famílias podem ser então múltiplas, o que importa é que essas pessoas estejam reunidas por laços de afeto, é para isso que existe a família. As crianças, os espíritos retornam como crianças dentro desses lares, dentro dessas famílias, para continuar o seu progresso, para receber uma educação. De modo que 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Aumentaria muito mais o egoísmo. Por quê? As relações sociais que uma mãe vai fazer pelo filho. Não estou dizendo todas, mas há um despertar nessa mãe, no pai, né? Em todos os componentes da família, uma necessidade de cuidar. Então, muitas vezes tem que tirar o alimento da própria boca para dar para o filho. Esse é um passo a passo para o desenvolvimento do amor. É por isso que Deus nos coloca ali no seio da família. Vamos começar a compreender, agora dando um outro passo na nossa jornada, o papel da família. Por que nascemos dentro de uma família? O que nós precisamos fazer ali? Ali é a primeira escola. Então, o processo de educação, que Kardec já apontou, os espíritos também, é a educação moral que vai fazer com que esse egoísmo seja combatido. Pela educação moral, que significa o desenvolvimento dessas virtudes, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. E muito mais
que vai nos levar, enfim, a sentimento mais nobre do amor ao próximo, amor a nós mesmos. E aí conseguiremos sim cuidar, preservar e fazer com que haja na humanidade uma casa de uma grande família. Então, muito obrigada por mais esse encontro. Nos vemos no próximo e que Deus abençoe a todos.